É impressionante a quantidade de especialista, jornalista, youtuber e blogueiro que ama o Putin e odeia Israel. Essa patota amante de ditadores e de terroristas parece ser 99% só no Brasil, porque aqui é muito raro um destes comentaristas falarem a verdade. Tem sido uma maioria absoluta. E são inúmeros os tipos de argumentos que eles usam, como por exemplo: desproporção. Israel não pode explodir uma escola, só para matar meia dúzia de terroristas. Lembrando que eles nunca lembram que a escola estava vazia de alunos, e que escolas e hospitais, quando são usados militarmente, qualquer destes prédios podem ser bombardeados sem que isso viole nenhuma lei internacional. Agora vai ver uma ocorrência com refém, para ver o que é desproporcionalidade que qualquer pessoa vê como normal. Veja a quantidade de polícia, snipers, escudos e coletes à prova de bala, geralmente para prender ou abater apenas um único bandido. Inclusive a maioria de nós, se fosse presidente e o Hamas fizesse aquela desgraça contra o nosso povo, nossa resposta seria muito mais brutal e devastadora que a reação de Israel. Eu afirmo que a maioria de nós seria implacável e atacaria sem misericórdia aquele povo todo que aplaudiu e comemorou aquele nefasto dia da barbárie. Aliás, vai ver também a reação e as declarações das Russetes e dos antissemitas quando Putin detona prédios e casas com civis na Síria e na Ucrânia, notoriamente alvos 100% civis. Russetes e antissemitas não falam nada contra isso, mas ao mesmo tempo esses hipócritas descem o cacete em Israel. E eis um detalhe que ninguém, até agora, soube explicar: por que Putin dispara a maioria esmagadora de seus mísseis, bombas e drones kamikazes contra a população civil na Ucrânia e não contra o exército ucraniano? É porque Putin não se conforma que as posições militares ucranianas são dispersas, muito bem distribuídas, bem posicionadas e camufladas. Ou seja, uma vez que não são concentradas, não haveria eficácia se fossem alvejadas. Portanto, eis uma das razões pela qual as baixas militares ucranianas são bem menores que as russas. Além de não estar vencendo, de não estar conquistando mais territórios, de estar perdendo incontáveis soldados e equipamentos, e ainda sendo invadido pelo bravo e competente exército ucraniano. É por tudo isso que Putin não se conforma e acaba se vingando quase que diariamente, disparando a maioria absoluta de seus mísseis, bombas e drones kamikazes contra a população civil ucraniana. E é exatamente por tudo isso que Putin parece uma covarde e monstruosa criança mimada se esperneando. E por falar em baixas russas, a maioria deles já está no bico do corvo, porque a sempre mentirosa propaganda russa alega que eles serão terrivelmente torturados se forem feitos de prisioneiros. Ao mesmo tempo, a mesma propaganda mentirosa e falta de informação externa leva esses infelizes a crerem que terão êxito se atacarem as posições ucranianas. Triste fim. Desde soldados experientes quanto recrutas são enviados como ondas humanas contra as posições ucranianas cujas armas ocidentais têm muito mais precisão do que as russas, e sem falar nos 30 mil drones produzidos pela Ucrânia diariamente, causando inúmeras perdas russas tanto a nível humano quanto material. Conclusão: apesar de ter sido covardemente invadida, das incessantes batalhas, e tendo sua população sendo feita de alvo de ataques também covardes e quase que diários, a Ucrânia não está sofrendo nenhuma crise adicional. Porque uma vez somado à competência militar e administrativa ucraniana, com o apoio dos aliados, os maiores e mais impressionantes danos, direto e colateral, estão sendo sofridos pela Rússia, e não o contrário. Valendo lembrar que as forças armadas russas só não estão sofrendo ainda mais porque absurdamente os aliados exigem que a Ucrânia pegue leve nos seus contra-ataques. Ou seja, em momento algum a Ucrânia está perdendo ou acabará perdendo essa guerra, neste que já é considerado, para o azar do Putin, o conflito mais brutal desde a Segunda Guerra Mundial. Que, aliás, como hoje é fartamente documentado, o que seria da Rússia se não fossem os sempre bravos e competentes militares ucranianos naquele período, porque certamente toda a União Soviética teria sucumbido ao exército nazista. E o mesmo se aplica aos cientistas e engenheiros ucranianos que sempre foram os mais brilhantes e competentes em todo o período soviético. Enfim, hoje podemos comprovar todos estes fatos com o que vemos naquelas duas guerras, quando ignoramos as mentiras e toda a desinformação das Russetes e dos antissemitas.